Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia e hoje vamos estudar sobre quem escreveu o livro de Ezequiel. Quem escreveu o livro de Ezequiel na Bíblia foi o próprio profeta Ezequiel. A autoria de Ezequiel é amplamente aceita dentro das tradições judaicas e cristãs. Em seu livro, o profeta registrou eventos do seu ministério e os oráculos que Deus lhe entregou. Inclusive, o livro de Ezequiel é a única fonte disponível a respeito da vida do seu autor. Ao longo da história, nunca houve uma crítica realmente dedicada a contestar a autoria do livro de Ezequiel. Mas no último século surgiram alguns estudiosos que começaram a propor algumas teorias e afirmam que quem escreveu o livro de Ezequiel não foi Ezequiel o histórico. Nesse sentido, há críticos que tentam sugerir que não há uma unidade no livro de Ezequiel. Alguns separam as poesias e as prosas presentes no livro com o objetivo de afirmarem que mais de um autor foi o responsável por sua composição. Já outros, por sua vez, dividem o conteúdo do livro em partes e consideram que a sua porção final, principalmente após o capítulo 38, não foi escrita pelo profeta Ezequiel. Quem pensa assim, geralmente vai ter dificuldade de aceitar o caráter sobrenatural da profecia divina. Perdão. Visto que em seus capítulos finais o livro de Ezequiel traz uma leitura mais apocalíptica. Para esses estudiosos, Ezequiel pode ter escrito parte do conteúdo do livro que leva o seu nome no Antigo Testamento, mas os capítulos finais supostamente foram escritos por um autor anónimo que viveu no período helenístico. Enquanto esses estudiosos tentam fragmentar o livro de Ezequiel, dando ao profeta histórico algum crédito sobre a parte do conteúdo do livro, há ainda aqueles eruditos que simplesmente defendem que Ezequiel é um livro escrito por alguém em Judá que nada tinha a ver com o profeta histórico que estava exilado na Babilónia. Porém, todas essas teorias não contam com qualquer evidência realmente considerável. A pergunta que se põe: quem escreveu o livro de Ezequiel foi o profeta Ezequiel? Bom, vamos então ver. O livro de Ezequiel possui um padrão uniforme que pode ser facilmente percebido e se torna muito improvável qualquer teoria que questione a sua unidade. Do começo ao fim do seu conteúdo, há marcas que apontam para um único autor. Além disso, em sua obra, o autor do livro de Ezequiel se mostra como alguém que conhecia muito bem tanto a terra de Judá quanto a região da Babilónia. Como se sabe, o profeta Ezequiel era de uma linhagem sacerdotal de Jerusalém e acabou sendo deportado da sua terra natal quando o rei Nabucodonosor da Babilónia conquistou Jerusalém. Portanto, Ezequiel tinha familiaridade tanto com a vida em Judá como com a vida na Babilónia. O facto de haver algumas palavras em aramaico na redação do livro de Ezequiel também aponta para o princípio do seu autor estava inserido no contexto mesopotâmico do século VI a.C. Mas, diferentemente de que alguns pensam, isso não significa que quem escreveu o livro de Ezequiel tem que ser alguém que tenha vivido no pós-exílio depois de décadas de forte influência cultura babilónica. Em Ezequiel há o registro de profecias que se cumpriram no período em que o profeta viveu como julgamento sobre Jerusalém, mas também há o registro de profecias que apontavam para uma realidade posterior, como a restauração do remanescente fiel. Esse caráter sobrenatural do seu conteúdo não indica quem escreveu o livro de Ezequiel foi uma pessoa que viveu depois desses acontecimentos, mas indica que o profeta Ezequiel foi simplesmente o transmissor de uma mensagem que não vinha dele mesmo. Vamos à leitura do dia 27 para você dar seguimento ao seu plano de estudo e continuar a encher-se da palavra de Deus. A leitura de hoje
você vai ler Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao 26, vai ler Gênesis 35, capítulo todo, Gênesis 36, capítulo todo, e depois o Salmo 27, também você vai ler o capítulo todo. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia e hoje nós vamos aprender sobre Daniel. Vamos aprender sobre Daniel. Estamos com 28 dias sobre o estudo da Bíblia. Quem escreveu o livro de Daniel? Quem escreveu o livro de Daniel foi o próprio profeta Daniel. A autoria atribuída a Daniel tem sido defendida ao longo da história, tanto pela tradição judaica quanto pela tradição cristã. Portanto, o livro foi escrito durante a vida do profeta e o seu título Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz. Perdão. No entanto, mais recentemente muitos críticos têm procurado afirmar que quem escreveu o livro de Daniel não foi o profeta que dá o nome ao livro. Esses estudiosos geralmente questionam a autoria de Daniel e sugerem uma data de composição para o livro posterior ao tempo em que o profeta viveu. Basicamente, os argumentos apresentados por esses críticos se fundamentam em duas questões principais. Em primeiro lugar, os estudiosos que não aceitam a autoria de Daniel dizem que o idioma usado na composição do livro não favorece a autoria por parte do profeta. Isso porque uma grande porção do livro foi escrita originalmente aramaico ao invés do hebraico. Embora o aramaico fosse amplamente usado no templo do profeta Daniel, o livro apresenta uma forma mais recente do idioma que era usado no período próximo ao tempo do Novo Testamento. Em segundo lugar, os críticos que dizem que quem escreveu o livro de Daniel não foi o profeta Daniel questionam o propósito das profecias no Antigo Testamento. Eles alegam que, ao invés de profetizarem sobre os eventos de um futuro distante, os profetas geralmente estavam comprometidos em profetizar acerca das coisas que tinham implicações em seu próprio tempo e afetavam os seus contemporâneos. Como parte considerável do livro de Daniel, inclui profecias que contemplavam um período muito posterior ao tempo do profeta. Os críticos consideram impossível que Daniel tenha escrito esse livro do Antigo Testamento. Mas aí nós perguntamos, todos os argumentos usados pelos representantes da alta crítica não se sustentam diante de uma análise mais séria. A questão do idioma aramaico usado no livro é facilmente rebatida diante do facto de que era algo muito comum na antiguidade que escribas atualizassem o idioma de manuscritos antigos como objetivo de garantir a sua utilização pelas gerações futuras. O processo de modernização do idioma de escritos antigos é algo muito bem testado. Portanto, é plenamente compreensível que a forma do aramaico presente nos manuscritos do livro de Daniel foram preservados e chegaram até nós, seja obra de editores posteriores que procuraram preservar os escritos originais do profeta através de uma forma mais moderna do idioma. A respeito da questão do propósito do ministério dos profetas, nos tempos Antigo Testamento, de facto, na maioria das vezes a atuação e mensagem dos homens tinha a ver especialmente com o contexto em que eles viviam e tratavam das questões dos seus contemporâneos. O profeta Daniel foi capaz de falar sobre uma sequência de eventos históricos, além do seu tempo, simplesmente porque a sua profecia era a sua própria mensagem, mas era a mensagem, não era a sua própria mensagem, mas era a mensagem daquele a quem pertencem a sabedoria e o poder. Era a mensagem do Deus que muda o tempo e as estações, que remove reis e estabelece reis. Era a mensagem daquele que revela o profundo e o escondido e dá sabedoria e entendimento aos sábios e inteligentes. Por fim, o próprio texto do livro de Daniel traz indicações de que o seu autor foi mesmo conhecido profeta do mesmo nome. Ele escreveu esse livro já durante a sua velhice, quando a Babilônia já tinha sido conquistada pela colisão de Medo e Persa. Além disso, até o mesmo Senhor Jesus, no Novo Testamento, testifica o favor da autoria do profeta Daniel. Mateus 24,15. Logo, é seguro afirmar: quem escreveu o livro de Daniel foi o profeta Daniel,
mediante a ação do Espírito Santo. Vamos ao plano de leitura. O plano de leitura hoje é o seguinte: você vai ler, espero que todos estejam a ler, Lucas 20, capítulo 27 ao 47, depois tem Gênesis, capítulo todo 37 e o Salmo 28 todo. A ti clamo ao Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz da minha súplica, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade. Eles falam de paz, o seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo os seus atos, ó Deus. Dá-lhes conforme a sua obra de mãos. Retribui-lhes o que merecem, e visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem que as suas mãos fazem, ele os derrubará e não reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta e exalta para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. E hoje vamos aprender quem escreveu o livro de Oseias. É amplamente aceito que quem escreveu o livro de Oseias na Bíblia foi o próprio profeta Oseias. Inclusive, o livro de Oseias é a única fonte de informação sobre a vida do seu autor, o profeta israelita, que viveu no século 8 a.C. Alguns críticos já tentaram rejeitar a posição de quem escreveu o livro de Oseias foi mesmo Oseias. Já foi sugerido, por exemplo, que o livro, como conhecemos, foi o fruto do trabalho dos escribas do Reino do Sul, que supostamente editaram um material pré-existente com o objetivo de enaltecerem o seu próprio povo em detrimento das tribos do Norte. No entanto, qualquer questionamento contrário à autoria de Oseias, que já foi levantado até hoje, não mostrou nenhuma fundamentação ou qualquer evidência que seja digna de ser considerada. Portanto, a melhor opção a respeito da autoria do livro de Oseias continua sendo a posição tradicional entre judeus e cristãos, que afirma que o conteúdo do livro foi obra do profeta Isaías. Além disso, o próprio testemunho do livro de Oseias é claro ao afirmar que a sua mensagem contém a palavra do Senhor, que foi dirigida a Oseias, filho de Beri. Uzias, o Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão. Esse versículo não apenas coloca em evidência o ministério profético de Oseias, como também assegura a inspiração divina da sua mensagem. Quando é que o livro de Oseias foi escrito? Bom, embora o livro de Oseias não traga muitas informações biográficas sobre o seu autor, parece evidente que o profeta Oseias era natural do Reino do Norte. Nada se sabe sobre sua ocupação, mas seu livro ele demonstra grande familiaridade com a história e a geografia e as particularidades do Reino de Israel. Inclusive, em certa parte, Oseias se refere ao rei de Israel como sendo o nosso rei, indicando que de facto ele considerava parte desse reino. Porém, no livro de Oseias há menção dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos de Judá. Curiosamente, esses reis são citados antes do rei Jeroboão de Israel, e os reis que sucederam a Jeroboão, segundo no Reino do Norte, nem mesmo são citados. Não há uma resposta conclusiva sobre tudo isso. Alguns sugerem que Oseias pode ter citado primeiro os reis do Sul pelo facto de eles pertencerem à linhagem de Davi. Outros argumentaram que a ausência dos demais reis do Norte talvez esteja relacionada ao nível de impiedade que eles demonstraram. O conteúdo do livro de Oseias foi desenvolvido durante um período obscuro da história
de israelita. O profeta Oseias proclamou a mensagem na segunda metade do século 8 a.C. Vamos ao plano de leitura. O plano de leitura, neste dia 28, você vai ler Lucas 20, versículo 27 ao 47. Você vai ler Salmos 28 todo e vai também ler Gênesis capítulo 37 todo. E assim você vai continuar com a sua leitura e durante este período, até que daqui a um ano você tem a Bíblia toda lida. O Salmo 28 diz: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem à cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quanto a ti clamar pelo socorro, quando erguer as mãos por teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com que praticam iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, nem que as mãos façam eles derrubarem e não edificarem. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a sua voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu canto que o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos no dia, já com 30 dias, 30 áudios sobre a Bíblia. E o livro de hoje é o livro de Joel. Quem escreveu o livro de Joel foi o próprio profeta que dá o nome a esse livro do Antigo Testamento. Inclusive, esse é o entendimento comum dentro das tradições judaicas e cristãs, que reconhecem que não há qualquer evidência séria que seja contrária à atribuição da autoria do livro ao profeta Joel. No entanto, alguns críticos têm-se apoiado no caráter um tanto quanto enigmático do profeta para contestar não apenas a sua autoria, mas também a sua historicidade. Essas pessoas geralmente afirmam que quem escreveu o livro de Joel foi um judeu desconhecido que usou o nome Joel de forma simbólica para expressar a sua mensagem. O nome Joel em hebraico significa Jeová é Deus, e de facto o significado desse nome se relaciona ao conteúdo da mensagem registada nas profecias do livro de Joel. Também é verdade que nada se sabe sobre o profeta Joel, além do que está presente no livro que traz o seu nome. Embora o Antigo Testamento mencione outras pessoas com esse mesmo nome, nenhuma delas tem qualquer associação com o profeta Joel. No entanto, nada disso é suficiente para que a autoria do livro de Joel seja rejeitada, ou mesmo que a sua historicidade seja questionada. Na verdade, Joel não é o único profeta bíblico que tem o seu próprio livro, a única fonte de conhecimento a respeito de sua pessoa. Em nenhum momento o livro de Joel indica que esse nome deva ser entendido de forma simbólica. Ao contrário disso, logo em sua primeira frase, o livro de Joel apresenta o profeta como uma pessoa real. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Além disso, mais tarde, no Novo Testamento, aponta para a historicidade de Joel. No livro de Atos dos Apóstolos, lemos sobre como o apóstolo Pedro citou a profecia de Joel de um modo que fica claro que o apóstolo não apenas reconhecia Joel como um personagem histórico, mas também não tinha qualquer dúvida de que ele era o autor desse livro do Antigo Testamento. Portanto, sem dúvida, a melhor interpretação é aquela que reconhece que quem escreveu o livro de Joel foi mesmo o profeta, de mesmo nome que recebeu as revelações divinas que foram registadas nesse livro. Parece que Joel era um habitante de Jerusalém e provavelmente de alguma forma estava relacionado ao templo. Quando o profeta Joel escreveu o livro, se não há dúvida de quem escreveu o livro de Joel, foi o profeta Joel, o mesmo a não poder ser dito a respeito de quanto isso teria acontecido.
Nenhuma data é mencionada no livro que possa servir para estabelecer alguma cronologia. Por causa disso, as sugestões de datas para a autoria do livro de Joel são tão amplas que cobrem vários séculos. Ao longo da história cristã, a maioria dos estudiosos adotou datas mais recuadas para a autoria do livro de Joel, especialmente entre os séculos 9 a 7 a.C. Mas muitos eruditos contemporâneos sugerem uma data mais recente, após a queda de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Quem defende uma data mais recente para a autoria do livro de Joel geralmente se apoia no facto de que o livro não menciona nenhum rei e também não faz nenhuma referência ao reino do norte. Por isso, outro detalhe interessante é que existe a possibilidade do profeta Amós ter feito referência à profecia de Joel, e isso, se estiver correto, então de facto o livro de Joel deve ter sido escrito numa data recuada, colocando Joel como um dos profetas mais antigos. Vamos à leitura do dia 30. Você vai ler Lucas 22, capítulo 1, versículo 38. Se não tiver Bíblia e quiser uma Bíblia, fale comigo, mas também tem o seu telemóvel, o seu celular, e você pode escrever no Google e ler Lucas, capítulo 22, versículo 1 ao 38. Depois, a seguir, Gênesis, o capítulo todo de 39. Depois, Salmos 30 todo. Você pode ler este salmo para ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Nós estamos a aprender, estamos com 31 dias para aprender durante um ano como ler a Bíblia e a conhecer ali a Bíblia, devido a muita gente nova que nós temos dentro dos nossos grupos. Já são 16 grupos, 15 nações e mais um grupo da intercessão. Quem escreveu o livro de Amós na Bíblia? Quem escreveu o livro de Amós foi o próprio profeta identificado na Bíblia por esse mesmo nome. A autoria de Amós é a posição dominante tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã. Inclusive, esse livro é a única fonte de informação sobre a vida de Amós. De acordo com as informações bíblicas, o escritor do livro de Amós era um camponês de Tecoa, uma pequena cidade ou vilarejo que ficava em Judá, uns 15 quilómetros de distância de Jerusalém. Ele vivia entre os pastores dessa cidade e em seu livro ele se autodescreve como um boieiro e colhedor de sicamoros. Tudo isso significa que o profeta que escreveu o livro de Amós no Antigo Testamento não era uma pessoa que tinha erudição, ou seja, não era uma pessoa que tinha erudição, no sentido que ele não era alguém formalmente preparado para o ensino da lei ou oficialmente reconhecido como um profeta entre o povo. Na verdade, ele mesmo declara em seu livro não ser um profeta e nem mesmo um discípulo de profeta. Portanto, o profeta Amós era um homem do campo, mas que foi escolhido soberanamente pelo Senhor e colocado como seu profeta na terra. Contudo, o livro de Amós traz detalhes que mostram que o seu autor tinha grande conhecimento da história do povo da aliança. Ele conhecia muito bem a lei mosaica e as exigências pactuais do povo de Deus. Além disso, o ambiente rural em que ele vivia parece não ter impedido que ele tivesse conhecimento a respeito do contexto político internacional da sua época. Quem escreveu o livro de Amós não foi o profeta Amós? É uma pergunta que se põe. Nos últimos tempos, alguns críticos chegaram a questionar a autoria do livro de Amós, mas sem qualquer argumento realmente válido. De facto, algumas porções do texto do livro de Amós que trazem uma narrativa na terceira pessoa. Isso, no entanto, não significa necessariamente que quem escreveu o livro de Amós não foi o próprio profeta bíblico. Inclusive, em várias partes do relato do livro de Amós, o seu autor emprega o pronome da primeira pessoa do singular. Mas existe a possibilidade de que o livro de Amós, pelo menos em sua versão final, tenha sido organizado por um editor ou compilador que fez uso das fontes escritas que o profeta deixou. Além disso, Amós também pode ter contado com o trabalho de um amanuense no registro das suas profecias.
Seja como for, pelo nível de preservação do texto hebraico do livro de Amós, é muito improvável que as suas profecias tenham sido preservadas apenas pela tradição oral até serem registadas por um escritor posterior. Quando é que o livro de Amós foi escrito? Amós recebeu as mensagens divinas que estão registadas em seu livro no século 8 a.C., durante os reinados de Jeroboão, rei de Israel, e Uzias, rei de Judá. Tanto o rei Jeroboão quanto o rei Uzias tiveram reinados longevos e, portanto, o ministério de Amós também parece ter sido longo. Em seu livro, Amós ainda informa que o seu ministério teve início 2 anos antes de um grande terremoto. A data exata desse terremoto é desconhecida, mas foi um evento que ficou marcado na memória do povo daquela região, pois esse mesmo terremoto foi mencionado muito tempo pelo profeta Zacarias. Vamos à leitura do teu plano de leitura durante um ano e você vai ler hoje na sua Bíblia ou no seu celular ou seu telefone Lucas capítulo 22, versículo 39 a 71 e Gênesis capítulo todo 40 e Salmos 31, também que é um salmo muito grande. Eu não vou ler agora, vou ler só a primeira estrofe, que diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia e hoje vamos para o livro de Obadias, um livro muito pequeno. As tradições judaicas e cristãs concordam em sua maioria, deixa-me baixar aqui o som, em sua maioria, que quem escreveu o livro de Obadias na Bíblia foi o profeta cujo nome deu o título ao livro. Perdão. As primeiras palavras do livro de Obadias informam claramente que o seu conteúdo é registro da visão de Obadias, ou seja, é a publicação da mensagem que o Senhor lhe falou. Apesar da autoria do profeta Obadias ser amplamente aceite, pouco se sabe sobre esse profeta. Seu nome, Obadias, parece ter sido muito comum nos tempos do Antigo Testamento, e seu significado indica um adorador ou um servo do Senhor. Inclusive no texto bíblico, mais de 10 pessoas são citadas com esse mesmo nome. Mas, embora não se saiba muita coisa sobre o profeta escritor do livro Obadias, o importante é entender que o conteúdo da mensagem não partiu da sua própria vontade, e muito menos foi fruto de sua imaginação. Muito pelo comentário, apesar de Obadias ser considerado um profeta um tanto desconhecido em comparação a outros profetas bíblicos, a sua mensagem era autorreativa, poderosa, pois ele simplesmente proclamou aquilo que o próprio Deus lhe comunicou. Por que é que Obadias escreveu esse livro? O conteúdo do livro de Obadias apresenta um cenário de contraste entre Edom e Judá. Parece que enquanto Edom havia prosperado, Judá experimentava um estado de humilhação e derrota. Os edomistas eram um povo que descendia de Esaú, filho de Isaac, mas sempre esteve em posição ao povo de Deus. Portanto, a rivalidade entre Edom e Israel teve início ainda no período patriarcal, ou seja, essa rivalidade era o desdobramento da rivalidade entre os irmãos Esaú e Jacó. No contexto da narrativa do livro de Obadias, essa oposição enfatiza. Nesse sentido, o livro de Obadias registra a mensagem do juízo da parte de Deus através do profeta contra Edom. Ao mesmo tempo, o livro ainda traz uma palavra de encorajamento para o povo da aliança. O conteúdo do livro anuncia que o justo juiz haveria de julgar o povo de Edom e o seu propósito soberano seria cumprido na história. Dessa forma, o povo de Deus tinha de confiar e depositar a sua fé nele, independentemente das circunstâncias. Quando é que o escritor do livro de Obadias escreveu o seu livro? Pergunta que se põe. O livro de Obadias não fornece nenhuma informação cronológica que possa indicar com clareza a data em que ele foi escrito. Contudo,
O livro fala dos Edomitas, envolvidos num ataque a Jerusalém. Para alguns estudiosos, isso pode ter ocorrido em meados do século 8 a.C., quando Judá sofreu com a invasão dos filisteus e dos árabes nos dias do rei Jeroão. Já outros estudiosos ligam o cenário da profecia Obadias com as invasões de Judá pelo exército do rei Nabucodonosor, que levaram Jerusalém à queda em 586 a.C. Por isso, muitos comentam e sugerem que o profeta Obadias pode ter sido contemporâneo do profeta Jeremias. Vamos à leitura do seu plano do dia de hoje. Muito bem. Estamos com 32 dias de leitura da Bíblia e você vai ler Lucas 23, capítulo 1, versículo 25, de 1 ao 25. Depois o Gênesis, capítulo todo 41 e o Salmo 32 também, que é um salmo muito bom. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não ocultei. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, tudo o que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei, e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedeçam a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia vai cercá-lo. Alegrem-se do Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Que Deus te abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 32 dias da leitura da Bíblia. 33 dias, assim é que é. O plano de hoje é já com 33 dias da Bíblia. E hoje vamos aprender sobre também um livro mais pequeno no Velho Testamento, livro de Jonas. Quem escreveu o livro de Jonas? Não é possível saber com exatidão quem escreveu o livro de Jonas na Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que o autor do livro foi o próprio profeta Jonas, enquanto outros sugerem que talvez o livro tenha sido obra de um redator posterior a Jonas. A verdade é que não apenas a identidade do autor do livro de Jonas é um mistério, mas também a biografia do profeta Jonas. No Antigo Testamento, Jonas é mencionado apenas num livro que traz o seu nome e também o segundo livro de Reis. Mas ambos os livros não fornecem detalhes a respeito da vida de Jonas. Tudo o que se sabe é que ele era o filho de Amitai e provinha de Gat-Hefer. Como profeta do Senhor, parece que Jonas desenvolveu o seu ministério principalmente no Reino do Norte, durante o reinado de Jeroboão, no século 8 a.C. Naquele tempo, o reino de Israel havia experimentado uma expansão de suas fronteiras sob a liderança do rei Jeroboão. Mas quem escreveu o livro de Jonas concentrou a sua narrativa nos episódios que envolveram a mensagem de Deus dirigida à cidade assíria de Nínive. Jonas foi a pessoa escolhida pelo Senhor para anunciar o seu juízo sobre os ninifitas, e isso foi motivo de grande relutância por parte do profeta. No tempo de Jonas, Nínive era uma cidade grande e com muitos habitantes, mas os ninifitas eram conhecidos por ser um povo sanguinário. Inclusive, o que motivou a mensagem divina direcionada a Nínive foi a medida do pecado daquele povo. Quando o autor do livro de Jonas escreveu esse livro, considerando o texto do segundo livro de Reis, sem dúvida, os eventos narrados pelo autor do livro de Jonas ocorreram em meados do século 8 a.C. Porém, isso não quer dizer que o livro de Jonas foi escrito nesse período. Na verdade, determinar a data exata de composição do livro de Jonas é algo realmente impossível. No entanto, a maioria dos estudiosos
defende datas que se entendem entre a metade do 8º século e no final do 3º século a.C. Se o livro de Jonas foi escrito ainda no século 8 a.C., então é possível que quem escreveu o livro de Jonas tenha sido o próprio profeta Jonas. Outra possibilidade é a que o livro de Jonas pode ter sido escrito no século 8 a.C., mas foi obra de um redator próximo ao profeta citado no livro. 2 autores escreveram o livro de Jonas. Também vale mencionar que alguns poucos intérpretes questionam a unidade literária do livro de Jonas. Isso quer dizer que há quem pense que o livro de Jonas tenha sido obra de mais de um autor ou que pelo menos um editor posterior tenha sido responsável por fazer alterações importantes no conteúdo do livro. Porém, não há nenhuma evidência considerável que corrobore para esse tipo de interpretação. Portanto, quem escreveu o livro de Jonas pode ter sido o mesmo profeta que deu o nome ao livro, ou talvez alguém próximo a ele ainda no século 8 ou no início do século 7, ou ainda algum redator posterior que provavelmente viveu antes da queda de Nínive e que teve acesso à fonte que continha o registro do ministério do profeta de Israel, quando direcionado a anunciar o juízo divino contra os ninifitas e conclamar aquele povo ao arrependimento. Vamos então ao plano de leitura, dia 33. Você vai ler Lucas 23, capítulo 26, 56, do 26 ao 56, Gênesis capítulo 42 todo, perdão, e Salmos 33 também vai ler todo, ele é muito grande, eu só vou ler a primeira estrofe, porque ele é muito grande. Exultem no Senhor aos justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo, louvem ao Senhor com harpa, louvem com cânticos, na lira das 10 cordas, cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 34 dias e hoje vamos aprender quem escreveu o livro de Miqueias. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento defende que quem escreveu o livro de Miqueias foi o próprio profeta Miqueias. Em seu livro, o profeta bíblico anunciou o juízo divino vindouro sobre os reinos de Israel e Judá e também a restauração futura do povo de Deus. Inclusive, é no livro de Miqueias que está registada uma das profecias mais claras a respeito do local do nascimento de Jesus Cristo. O título do livro bíblico, bem como o nome do seu autor, Miqueias, significa quem é semelhante a Javé. Mas apesar de que as tradições judaicas e cristãs concordarem a respeito da autoria de Miqueias, nos últimos séculos muitos críticos começaram a afirmar que quem escreveu o livro de Miqueias em sua totalidade não foi o profeta bíblico, mas que o livro é resultado da obra de diversos autores ao longo da história de Israel. De acordo com esses críticos, o livro de Miqueias supostamente seria um compilado de pelo menos 21 oráculos que foram registados por diferentes autores que viveram entre o tempo do rei Davi e o primeiro século a.C. Já o profeta Miqueias, na opinião desses críticos, teria sido o autor apenas uma porção do livro que traz o seu nome entre os capítulos 1 e 3. Porém, bons eruditos do Antigo Testamento têm observado que não há nenhuma evidência real que deva ser considerada contra a unidade do livro de Miqueias, sua autoria por parte do profeta bíblico. Na verdade, os críticos que negam que Miqueias foi o autor do livro bíblico como um todo, basicamente fundamentam seus argumentos apenas diante da rejeição da ideia de que Deus realmente falou de uma forma sobrenatural através do profeta. Quando é que o livro de Miqueias foi escrito? De acordo com o texto bíblico, Miqueias era proveniente da cidade de Moresete, nas proximidades de Gat. No livro de Miqueias está registado que o profeta anunciou a queda do reino de Israel com a destruição de Samaria, mas suas profecias foram dirigidas principalmente ao rei de Judá. Miqueias teve um ministério profético que durou mais de 2 décadas e abrangeu os reinados de Jotão. Durante o ministério profético de Miqueias havia uma grande injustiça social entre o povo. Os ricos, os poderosos
apoiados pela liderança religiosa da época, exploravam os mais pobres. Com isso, a imoralidade e a corrupção cresceram na nação. Além disso, e no âmbito religioso, a influência estrangeira, especialmente da Assíria, era cada vez maior. Foi nesse Judá, o Reino do Sul também foi invadido pelo exército assírio, mas milagrosamente a cidade de Jerusalém foi poupada da sua queda, inclusive posteriormente o profeta Jeremias. Portanto, embora quem escreveu o livro de Miqueias tenha sido um profeta que nem mesmo era proveniente dos princípios ou dos principais centros de Israel e Judá, sem dúvida a sua mensagem foi divinamente inspirada. Vamos para a leitura do plano da leitura dia 34. Você vai ler Lucas 24, capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Vai ler Salmos 34, e este é um salmo muito importante. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão, louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltamos o nome. Depois você pode continuar. E vai ler, portanto, somente isto. Hoje é a leitura número 34. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Hoje vamos aprender, dentro do Velho Testamento, quem escreveu o livro de Naum. Quem escreveu o livro de Naum foi o profeta cujo nome do título dá o título ao livro. A primeira frase do livro de Naum é muito esclarecedora a respeito de quem foi o seu autor. Sentença contra Nanive, livro da divisão de Naum, o Elcosita. Além de apontar que o profeta bíblico foi quem escreveu o livro de Naum, essa declaração, que introduz o livro, também indica o seu propósito. Trata-se de uma profecia de juízo contra a cidade assíria de Ninive. Naum, o nome do autor desse livro, significa conforto. Algumas pessoas já tentaram desacreditar a autoria de Naum, com base no significado do seu nome, sugerindo que esse nome não se refere especificamente a uma figura histórica, mas que foi o nome utilizado por um autor desconhecido para designar a sua obra, visto que a sua mensagem foi dirigida contra os assírios impiedosos, o que obviamente servia de conforto para o povo de Deus. Contudo, esse tipo de interpretação não encontra aceitação entre os estudiosos do Antigo Testamento. No texto bíblico, fica claro que o profeta Naum foi uma figura histórica. Ele era um eclosita e o conteúdo do seu livro é registro da visão que ele recebeu da parte do Senhor. E, só baixar aqui um pouco o som, continuando, a designação do autor do livro de Naum, como eu disse, é como eclosita. O problema é que não há nenhuma informação que possibilite a identificação de Naum. Lembrando aqui desse lugar com alguma localidade conhecida na atualidade. Alguns lugares nas proximidades antigas de Ninive, ou no território de Judá, ou até mesmo na Galileia, têm sido sugeridos pelos estudiosos do assunto. No entanto, é impossível definir um local de forma específica, apesar de que possivelmente o ministério do autor do livro de Naum ocorreu em Judá. Pergunta: quando é que o autor do livro de Naum escreveu o seu livro? O autor do livro de Naum escreveu a sua obra durante o século VII a.C. É possível chegar a essa conclusão considerando que o escritor de Naum fala sobre a queda de Tebas diante dos assírios como um evento que já havia ocorrido, e isso se deu em cerca de 663 a.C. Porém, quando Naum teve a visão registada em seu livro, a cidade de Ninive ainda não tinha encontrado a sua ruína, pois sua mensagem trata profeticamente sobre a queda dessa cidade. Portanto, é fácil concluir que o livro de Naum foi escrito durante o período que separou a conquista de Tebas pelos assírios em 663 a.C. e a queda de Ninive em 612 a.C. Dessa forma, Naum pode ter escrito o seu livro durante o reinado
do rei Manassés, ou então no início do reinado do rei Josias em Judá. Isso também coloca o autor do livro de Naum como um provável contemporâneo do profeta Sofonias. Naum escreveu o seu livro num tempo de opressão. O período em que Naum escreveu o seu livro foi um tempo de muita turbulência política naquela região. O Império Assírio era dominante, mas sofria com revoltas internas que contribuíram para que mais tarde o Império entrasse numa crise final. No tempo de Naum, Nínive era a capital da Assíria, que pouco mais de um século antes havia sido poupada da destruição depois da mensagem do Senhor através do profeta Jonas. Porém, o tempo passou e os assírios tinham retornado ao seu caminho da impiedade. Esse povo fica conhecido nas páginas da história por sua arrogância, violência extrema. Então, no livro de Naum, a parte central da palavra do Senhor ao profeta consistiu no anúncio de aquela cidade finalmente seria destruída. Portanto, embora não se saiba muito sobre a vida pessoal do profeta que escreveu o livro de Naum, o mais importante é saber que esse livro mostra que Deus é quem dirige a história, conforme o seu propósito soberano, e que todos os governos humanos possuem uma responsabilidade inescapável diante da sua justiça. Vamos à leitura do dia. O plano de leitura, dia 35, Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 53. Depois Gênesis capítulo 44 todo e Salmos 35 todo. Você vai poder ler e meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus sobre o tema a Bíblia. E hoje vamos aprender quem escreveu o livro de Abacuque. Amados, é amplamente aceite que quem escreveu o livro de Abacuque foi o próprio profeta Abacuque. Desde muito cedo, as tradições judaicas e cristãs reconhecem a autoria de Abacuque. Na verdade, a primeira frase do livro de Abacuque identifica o profeta dizendo o seu autor. O nome do profeta, que também é emprestado ao livro, possui um significado incerto, mas alguns intérpretes sugerem que esse nome talvez signifique abraçador ou lutador. No entanto, alguns estudiosos críticos defendem que quem escreveu o livro de Abacuque não foi apenas uma única pessoa, mas que esse livro supostamente é obra de múltiplos autores. Quem pensa assim utiliza como principal argumento a mudança de assunto um tanto quanto abrupta no primeiro capítulo do livro, entre versículos 5 e 11. Mas essa mudança não é um motivo forte o bastante para afirmar que esse livro bíblico possui mais de um autor. Na verdade, o próprio profeta Abacuque pode ter incluído a lamentação presente nesse trecho do livro em referência direta ao contexto histórico da sua época. Outra possibilidade ainda mais acertada é entender que o conteúdo presente entre os versículos 5 e 11 do capítulo 1 consiste na resposta divina frente ao questionamento do profeta nos versículos anteriores. Outro ponto também utilizado nesse sentido pelos críticos com finalidade de negar a autoria exclusiva de Abacuque é o salmo registado no terceiro capítulo do livro. Com esse salmo, difere um pouco do estilo do restante do livro. Alguns estudiosos sugerem que o seu conteúdo foi emprestado de alguma coleção de canções litúrgicas. Porém, esse também não é um argumento convincente contra a autoria de Abacuque, muito pelo contrário. O salmo presente no capítulo 3 se encaixa perfeitamente ao conteúdo do restante livro, seja em relação ao seu tema ou em relação à sua linguagem. Além disso, a introdução do capítulo 3 define de forma clara o profeta Abacuque como seu autor. Então, a pergunta que se põe é: quando é que o livro do Abacuque foi escrito? Existe um debate a respeito da data em que Abacuque escreveu o seu livro. Os críticos rejeitam a autoria do profeta, geralmente o livro de Abacuque,
e adotam uma data mais recente para a escrita do livro, como por exemplo o século IV a.C., ou ainda século II a.C. Mas como foi explicado, a única referência histórica direta respeito ao avanço dos caldeus está em Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Porém, o crescimento dos caldeus no cenário internacional é registado no livro como algo inesperado. Plano de leitura, dia 36. Bom, você hoje vai ler Hebreus capítulo 1 todo e depois Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao 28 e Gênesis capítulo 46, do versículo 1 ao 27 e Salmos 36. Portanto, tem muito para estudar. Já reparou que estamos a entrar também no Novo Testamento para que ao longo do ano você consiga ler a Bíblia. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia e hoje nós vamos aprender sobre Sofonias, o livro de Sofonias. Quem escreveu o livro de Sofonias? É amplamente aceito entre os judeus e cristãos que quem escreveu o livro de Sofonias na Bíblia foi o próprio profeta, cujo nome serviu de título para o seu livro. O breve livro de Sofonias, apenas com os seus 3 capítulos, faz parte do grupo composto por 12 livros, conhecido como os profetas menores. Não existe nenhuma crítica significativa à autoria do profeta Sofonias. De facto, a grande maioria dos estudiosos considera que quem escreveu o livro de Sofonias foi mesmo o profeta bíblico. Mas sempre há alguns críticos que tentam questionar a autoria dos livros bíblicos em algum grau. Por exemplo, embora seja amplamente aceito que o Pentateuco foi escrito por Moisés e o próprio Senhor Jesus dê testemunho disso no Novo Testamento, ainda assim há críticos que questionam a autoria mosaica. Continuando aqui o nosso estudo de Sofonias, no livro de Sofonias, alguns críticos no passado já sugeriram que ele seria resultado da compilação de materiais de várias fontes. Desse modo, o profeta veterotestamentário teria escrito apenas uma porção de texto que compreende pouco mais do que o primeiro capítulo do livro. Mas o problema é que esse tipo de interpretação sempre foi baseado em argumentos que não valem qualquer consideração. Por exemplo, alguns críticos adotavam essa interpretação supostamente fundamentados na característica da mensagem registada no livro. Isso porque o livro de Sinfonias traz profecias sobre o juízo de Deus, mas também sobre a restauração do remanescente da comunidade da aliança. Então esses críticos alegavam que considerar que quem escreveu o livro de Sinfonias foi apenas um único autor. Implicaria numa contradição, pois um mesmo profeta não poderia ao mesmo tempo profetizar julgamento e bênção. O primeiro versículo do livro de Sofonias afirma que o profeta bíblico recebeu a sua mensagem da parte do Senhor. Portanto, isso indica que o livro de Sofonias foi escrito por volta de 7 a.C., durante o reinado do rei Josias em Judá. Josias ficou conhecido por ter liderado um grande esforço de reforma religiosa no reino, que procurou eliminar as práticas idolátricas na nação e conduzir aquele povo de volta à observância da lei de Deus. Porém, não se sabe ao certo se Sofonias escreveu o seu livro antes, durante ou depois das reformas de Josias. No entanto, como o profeta Sofonias também denunciou o secretismo religioso em Judá, é possível que parte importante da sua atividade profética tenha ocorrido após os movimentos iniciais da Reforma em 628 a.C. Seja como for, o contexto histórico em que Sinfonias escreveu o seu livro foi um período de instabilidade política internacional. Então, durante esse período, os profetas do Senhor, como Sofonias, tiveram um papel importante em chamar o povo de Judá de volta à fé em Deus em
alertá-los. Vamos à leitura do dia. Estamos com o plano do dia 37 e você vai ler hoje Hebreus capítulo 2 todo. E vai ler, eu vou ler até Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, toda a transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi os anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi curado de glória, honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: meus irmãos, declarei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a confiança, e ainda, eis que aqui estou eu, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E aí você vai ler Gênesis capítulo 46, do versículo 28 ao 34, Gênesis 47 todo, e vai ler Salmos 37 todo, que é muito bom este salmo e é muito usado. Que Deus te abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Bíblia, 38 dias. Hoje vamos para o livro de Ageu e estamos quase a terminar o Velho Testamento. Quem escreveu o livro de Ageu? É amplamente aceito entre os cristãos que quem escreveu o livro de Ageu no Antigo Testamento foi o próprio profeta Ageu. As tradições judaicas e cristãs atribuem a autoria desse livro ao profeta que recebeu a revelação divina que está registada nele. Mas, como ocorre com quase todos os livros bíblicos, também há alguns críticos que contestam a autoria normalmente aceita o respeito do livro de Ageu. Alguns estudiosos, por exemplo, sugerem que o livro é obra de vários autores ou que ele foi escrito por algum escriba que apenas transmitiu as mensagens do profeta Ageu. Ou ainda que o livro foi resultado da compilação de um editor posterior. De forma mais especulativa, geralmente quem pensa assim alega que o livro traz uma linguagem mais complexa em relação àquela esperada de um profeta do século VI a.C. No entanto, o livro de Ageu possui uma estrutura bem unificada e não há nenhuma evidência séria
que sirva para afirmar que quem escreveu o livro de Ageu não foi o profeta bíblico de mesmo nome. O livro de Ageu localiza de forma clara o contexto da sua mensagem. Ageu viveu no contexto da reconstrução do templo em Jerusalém, liderada por Zorobabel, depois que a comunidade da aliança havia ficado por décadas no exílio babilônico. Em sua linha introdutória, o autor do livro de Ageu informa que recebeu a palavra do Senhor no segundo ano do reinado do rei Dario, o monarca que governou a Pérsia entre 522 e 486 a.C. Inclusive é possível saber que as mensagens registradas no livro foram dadas por Deus entre agosto e dezembro de 520 a.C. Isso porque Ageu teve o cuidado de datar cada um dos seus oráculos da parte de Deus, algo não muito comum na literatura profética. A porção do texto que forma o capítulo 1 do livro de Ageu é a mensagem que o profeta recebeu do Senhor no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do rei Dario. Provavelmente isso significa que Ageu recebeu essa mensagem em 29 de agosto de 520 a.C. A segunda mensagem de Ageu foi recebida por ele no 21º dia do sétimo mês do mesmo ano, ou seja, provavelmente o equivalente a 17 de outubro de 520 a.C. em nosso calendário. Ageu recebeu a terceira mensagem da parte do Senhor no 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario. Já a quarta e última mensagem de Ageu foi recebida nesse mesmo dia. Então, provavelmente o Senhor deu essas duas mensagens a Ageu em 18 de dezembro de 520 a.C. Vamos então à leitura do dia de hoje. Dia 38, você vai ler Hebreus 3 todo, vai ler Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 13, Gênesis capítulo 48 e Salmos 38. Vou ler só o primeiro refrão, portanto já viu que tem muita leitura para estudar a Bíblia. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, e excedem as minhas forças. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia. 39 dias já a estudarmos e a lermos a Bíblia. Espero que vocês estejam a acompanhar, a estudar. Em breve, aonde eu vou, as nações onde eu vou levar as Bíblias que me encomendaram. E vamos lá, hoje vamos aprender quem foi o profeta Zacarias na Bíblia. O profeta Zacarias foi um homem levantado por Deus e para profetizar no tempo da restauração do povo de Israel do exílio na Babilônia. O nome Zacarias significa Yahweh, lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra. Zacarias era um nome muito comum entre o povo hebreu, de forma que muitas personagens bíblicas aparecem com este nome, principalmente no Antigo Testamento. No final deste texto pontuaremos alguns destas personagens. Vamos à história do profeta Zacarias. O profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes, ainda na Babilônia. A sua família estava entre os quase 50.000 exilados que retornaram do exílio babilônico após a permissão do rei Ciro. Zacarias era o filho de Baraquias, porém, algumas passagens bíblicas ele aparece como sendo filho de Ido, que na verdade era seu avô. Para explicar isto, acredita-se que seja possível que o seu pai Baraquias tenha morrido quando Zacarias ainda era muito jovem, ou o seu avô Ido talvez tenha sido uma figura mais proeminente que seu pai. Além do profeta Zacarias, também era sacerdote, assim como os profetas Jeremias e Ezequiel também foram antes dele. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu de Zorobabel, o líder político dos judeus que retornaram do exílio, e de Josué, filho de Jobadac,
e sumo sacerdote da nação. Qual foi o ministério do profeta Zacarias? O ministério profético de Zacarias está registado principalmente no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome, no livro de Esdras. No entanto, Zacarias também é mencionado no livro de Neemias. O profeta Zacarias começou a profetizar cerca de 2 meses depois de Ageu também ter começado a profetizar, isto é, no 8º mês do 2º ano do reinado do rei Dario. A mensagem profética tanto do profeta Zacarias quanto do profeta Ageu era de encorajamento acerca da obra de restauração do templo, além de revelações sobre as bênçãos futuras da nação. O contexto histórico do ministério do profeta Zacarias nos mostra que aquele era um período muito significativo da história judaica. Os exilados haviam conseguido a permissão para retornarem à sua terra e, entusiasmados, se propuseram a reconstruir o templo em Jerusalém, que tinha sido destruído. Em 535, eles conseguiram lançar os alicerces do templo, porém, devido à oposição dos samaritanos, o trabalho de restauração ficou paralisado até o reinado de Ciro, ou seja, durante pelo menos 14 anos, nada do que foi feito nesse sentido. As profecias de Zacarias. As profecias de Zacarias, além de tratar de questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontavam para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata no futuro próximo à restauração da comunidade após o exílio. Zacarias, pai de João Batista, que por sua vez João Batista batizou Jesus Cristo. Certamente esse Zacarias é o mais conhecido depois do profeta Zacarias. Zacarias foi um sacerdote e pai de João Batista. Certa vez ele recebeu a visita do anjo Gabriel enquanto estava executando as suas funções sacerdotais no templo. O anjo lhe trouxe a notícia de que seria pai, porém a sua primeira reação foi incredulidade. E como consequência, Zacarias ficou temporariamente mudo e provavelmente surdo até que Isabel deu à luz ao filho do casal. Vamos para a leitura da Bíblia hoje. Você vai ler Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemos o trono da graça com confiança, a fim de que recebemos misericórdia e encontramos graça para ajuda em momento oportuno. Depois você pode ler Hebreus capítulo 5 todo, Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 12, Gênesis capítulo todo de 49, tem muito para estudar hoje, e também Gênesis capítulo todo 50 e termina com o Salmo 39. Que Deus abençoe. Vamos estudar a Bíblia. Voltando aqui então ao nosso áudio, o plano de leitura do dia 40 é este. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 20. Você vai ler Êxodo capítulo 1 todo, Êxodo capítulo 2 todo e Salmos 40. Esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e afirmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Você pode ler o resto, o salmo é grande, mas é muito, muito forte. Deus abençoe.